Mateus 5:13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são o sal da terra. Fala comigo, eu sou o sal da terra. Sabe, todo mundo vive por meio de rotinas. Você, durante a tua semana, você convive com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes, muitas vezes faz as mesmas coisas, e isso muitas vezes cansa. É nesse momento onde cansamos, que nós falamos assim, preciso de férias, preciso tirar um momento aí, dar uma viajada, dar uma relaxada, esquecer, fugir da rotina. Agora a questão é simples. Você pode viajar, você pode tirar férias, mas uma coisa é certa, a rotina sempre volta. E aí quando a rotina volta, muitas vezes as pessoas se cansam da rotina, e por se cansarem da rotina, começam a cansar de detalhes muito importantes dentro da vida delas. E aí é aí que eu vejo um grande problema. As pessoas começam a se perder, e eu começo a ouvir muitas coisas como: terminei o namoro, saí do trabalho, tranquei a faculdade, tranquei, quero nem saber, tranquei mesmo. Mudei de igreja, saí da igreja, entreguei minha célula, odeio ficar em casa, não oro mais, não gosto da minha vida. E aí eu pergunto, por quê? Aí a pessoa fala assim: mano, enjoei, acho que esse ambiente não era para mim, cansei, meu. Toda quarta-feira, esse negócio de célula, minha célula tá difícil, ninguém me ajuda lá, cansei, para mim deu. Não, negócio de live, todos, eu cansei, vou sair da igreja, entendeu? Meu trabalho eu não aguento mais, faculdade, gente do céu, quem que inventou faculdade? Para que isso aí? Não dá futuro não. Agora, eu vejo muitas pessoas dentro dessa inconstância e não conseguem se reinventar e nem reinventar os lugares onde estão inseridos. Eles caem dentro de uma rotina porque eles não conseguem mudar aquilo que está em volta deles e simplesmente decidem que largar ou pular fora do barco é melhor do que transformar realidades. E quando eu leio o texto que eu acabei de ler, em Mateus 5,13, ele fala que nós somos o sal, e o sal ele tem que transformar, o sal ele tem que dar sabor. E quando o sal não está dando mais sabor, não tem mais alternativa a não ser jogá-lo fora. Agora o problema é que as pessoas têm desistido, as pessoas têm sido inconstantes, porque elas não estão conseguindo salgar, porque elas não estão conseguindo dar sabor à vida, elas não estão conseguindo dar sabor ao ambiente onde estão inseridas, elas simplesmente são massa de manobra, não conseguem ter uma postura, não conseguem ter uma visão e um pulso para transformar realidades, e aí é mais fácil pular fora. É mais fácil desistir, é mais fácil falar assim, deixa quieto. E a nossa missão é de mudar os ambientes no qual estamos inseridos. E se isso não acontecer, a Bíblia está falando, ei, você é sal. Fala comigo, eu sou sal. Só que a Bíblia está falando, se você é sal, mas se você perder o seu sabor, você vai ser pisoteado. E tem muito cristão, muito discípulo de Jesus sendo pisoteado pelo mundo porque perdeu a sua capacidade de dar sabor ao mundo. Tem muita gente que está vivendo o pior, que está sendo pisoteada pelo inimigo, pisoteada pelo mundo, porque não é mais capaz de mudar realidades, não é mais capaz de salgar. A sua vida não se diferencia da outra. Você chega, o pessoal brinca que é o discípulo de Jesus que parece chuchu, onde ele está perto ele pega o gosto do outro, ele não dá o gosto dele. Agora isso é muito importante, porque se eu e você não aprendemos que temos dentro de nós uma capacidade de salgar e de transformar, está tudo errado. Eu quero falar com você hoje
sobre pessoas que são os shifters. O que são os shifters? Na essência mais, na tradução mais literal da palavra, são aqueles que promovem mudanças. São os modeladores sociais. Os sociólogos e antropólogos, eles dizem que a nossa sociedade e as ações que eu e você tomamos e que a sociedade toma, e qualquer cultura que é formada, ela é formada por apenas 8% da população. E esses 8% da população ditam o ritmo que as outras 92% de pessoas vão viver. Isso é sério, porque provavelmente o jeito que você se veste, o que você come, o que você pensa, o que você sonha, os seus gostos pessoais estão sendo induzidos por uma porcentagem pequena de 8% de pessoas que estão ditando como todo o resto tem que viver. E isso não existe como mudar isso. Isso aqui é um dado estatístico, isso aqui acontece em qualquer sociedade. Qualquer sociedade não tem o poder de fazer com que 100% das pessoas que vivem naquela sociedade moldem uma cultura. Só 8% vão moldar a cultura, são os modeladores sociais. E os outros 92% é massa de manobra que só vai seguir. Isso é estatística. Giovanni, então como que nós podemos agir diante de uma situação como essa? Simples, eu e você devemos ser parte dos 8%, que não vamos fazer o que os outros estão falando, mas nós vamos ditar moda. Como nós vamos ditar moda? Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus falou para o homem: governe sobre tudo. O governo é nosso. O governo é nosso. O problema é que nós demos de bandeja o governo para o mundo. Nós demos de bandeja, ocupa esse lugar. E todo lugar que eu não ocupo, eu não posso reclamar de quem está ocupando. E aí nós estamos deixando várias pessoas que nada tem a ver com o povo de Deus ocupar os 8%. Estamos reclamando que o mundo está indo de mal a pior. Mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres apaixonados pela presença de Deus, que farão parte dos 8%. E vão falar assim: ei, eu não vou me guiar pelo que 8% de pessoas que não conhecem a Jesus estão falando, mas eu serei parte desses 8%, e através do que eu vivo, nós vamos ditar moda nesse mundo, nós vamos demonstrar o que Jesus tem para esse mundo, nós vamos fazer a diferença, nós seremos os shifters, aqueles que vão modelar o ambiente, aqueles que vão modelar a cultura, aqueles que vão falar: ei, a cultura terrena não serve para mim, eu vivo a celestial, e eu vou demonstrar o poder de Cristo. Ei, onde Jesus passou, Jesus foi um desses shifters. Onde Jesus passou, ele modelou ambientes. Onde Jesus passou, ele transformou realidades. Jesus, ele chega num casamento, ele transforma água em vinho. Ele chega num ambiente de morte, ele ressuscita a filha de Jairo. Jesus, ele chega num ambiente de fome e ele dá comida, ele multiplica 5 pães e 2 peixes. Valorize os lugares que Jesus colocou você. Não há necessidade de sair deles, somente transformá-los. Você tem poder para ser um shifter. Você tem poder para ser alguém que vai modelar a sociedade. Ei, você já percebeu que muitas vezes, só de você arrumar o teu ambiente de trabalho, mudar a tua sala, colocar uma decoração nova na tua casa, arrumar o seu ambiente de estudo, de trabalho, parece que você tem mais vontade de estar lá? Já aconteceu isso com você? Há um tempo atrás nós mudamos tudo lá na igreja e nós fizemos novas salas em um ambiente da igreja, e uma dessas salas eu mudei para lá. Gente, é incrível. Aí o pastor Marcelo me ligou outro dia e falou assim: filho, vamos lá, vamos escolher os móveis para a tua sala, vamos lá. Aí a gente escolhe aqui, escolhe lá. E gente, aí vai chegando os móveis, aí fui deixando do meu jeitinho e tal, e faz isso, faz aquilo, e vai colocando. Ainda tem tanta coisa para fazer lá, mas eu lembro que quando colocou a mesa,
colocou uma coisinha ou outra, né? Parece que a minha motivação para trabalhar naquele ambiente mudou. Já aconteceu isso com você? Às vezes na tua casa, você muda uma coisinha de lugar, você fala assim: nossa, minha casa está mais chique, tá diferente. Isso é coisa de mulher, né? A Natiele já. É a hora que a mulher chega assim: amor, tem que comprar uma coisinha de decoração aqui para casa, mas pelo amor de Deus, já comprou tudo. Não, mas precisava de um espelho aqui, de não sei o que. É sempre assim. Quando você muda um ambiente, você se sente mais à vontade nele. Essa é a importância dos shifters, essa é a importância daqueles que vão modelar a sociedade, essa é a importância daqueles que vão mudar os ambientes e vão transformar aqueles ambientes que ninguém queria estar em ambientes de paz, de alegria, de contentamento. Jesus te chamou, Deus nos chamou para mudar ambientes. Lá em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, eu vejo a história do primeiro milagre público de Jesus. Olha só o que aconteceu. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora não é chegada. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o primeiro e disse: Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Uau. Jesus, ele está em um casamento, e de repente o vinho acabou. Eu fico imaginando o ambiente de vergonha que aquela família estava passando, o ambiente de tristeza que pode ter tomado o coração daqueles que organizavam a festa. Ninguém quer atrapalhar a festa, ainda mais uma festa tão importante quanto um casamento, que é um dia que vai marcar a história de alguém. Então eu imagino que provavelmente aqueles convidados começam a perceber: ei, a gente está pedindo vinho e não está chegando. Então de repente os pais, os organizadores da festa começam a se esconder e falar assim: ei, nossa vida está um fracasso mesmo, eu não estou conseguindo. Eu queria dar alegria para as pessoas, mas eu estou gerando raiva nelas, porque eu não consigo nem dar o que elas precisam. E de repente Jesus chega naquele ambiente, e Jesus fala: ei, pega aquilo lá, aquelas vasilhas, enche de água. Uma mudança de ambiente já está acontecendo nesse lugar. E de repente aquele ambiente de tristeza começa a ser substituído. E a hora que os pais e os organizadores veem as pessoas bebendo e se alegrando novamente. Engraçado que o vinho na Bíblia simboliza alegria, e aquele lugar de tristeza vai ser tomado por alegria, e a alegria começa a contagiar, e a alegria começa a contagiar. Daqui a pouco o pai grita: ei, a festa não vai parar, pode continuar a festa, que nós vamos continuar celebrando o casamento. Quantas vezes Deus nos leva para ambientes onde está todo mundo acabado, onde muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado e eles falam: eu queria tanto oferecer algo de bom para quem está perto de mim, mas eu não consigo oferecer nada de bom. Quantas vezes
O Senhor tem nos colocado em ambientes de escassez. Quantas vezes o Senhor tem nos colocado em ambientes de tristeza, de desânimo, em ambientes de vergonha, onde as pessoas não conseguem simplesmente levantar o rosto, levantar os seus olhos e encarar com dignidade aquilo que tem que encarar. E Deus está te levando para os lugares assolados dessa nação, para fazer com o povo que Jesus fez com aqueles noivos e com aqueles organizadores da festa. Ei, levanta o rosto, não fica para baixo, não fica chorando, se levanta, porque ainda há vinho nessa festa, ainda há alegria nessa festa, ainda há motivação nessa festa. Ei, aqui chegou um shifter, aqui chegou um modelador de ambiente. Então aqui eu declaro mudança, e precisa acontecer em nome de Jesus. Uau. O que nos impede muitas vezes de viver assim são os obstáculos. Agora entenda, pule os obstáculos, simplesmente mude as realidades. Pule os obstáculos. Jesus não se importou com os obstáculos que estavam à sua volta. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 40 até o 56, eu vou só parafrasear. Jesus está andando. Jesus ele está indo em direção à casa de Jairo. Jairo o procura e fala: Jesus, a minha filha está morrendo. Se o Senhor não vier agora e não transformar a realidade da minha casa vai viver morte. Enquanto Jesus está andando, uma aglomeração, uma multidão o cerca. De repente Jesus para. Eu fico imaginando Jairo: Jesus, o Senhor não pode parar agora, minha filha está morrendo. Mas Jesus fala assim: ei, peraí, alguém me tocou. Jesus, o Senhor está de brincadeira? Minha filha está morrendo e o Senhor está falando que alguém te tocou? Olha essa multidão. Não, peraí, alguém me tocou com fé, de mim saiu virtude. De repente uma mulher que sofria há 12 anos de fluxo de sangue fala: fui eu. E Jesus, shifter, tua realidade está mudada, mulher. Vai, porque você está curada em nome de Jesus. Mas por mais que foi uma grande realização e um grande milagre, foi um obstáculo, porque Jesus demorou. E o Jesus e seus discípulos continuam caminhada. Eles chegam em frente à casa de Jairo e algumas pessoas chegam com mais um obstáculo. Jesus, pode ir embora. O Senhor atrasou, o Senhor deu moral para aquela mulher lá no meio do caminho. Deu ruim, a menina já morreu, esquece. Jesus fala: saiam da sala. Saiam da sala. Porque algumas pessoas precisarão sair da sala para que a realidade seja mudada. Porque a fé e a mudança só se manifesta num ambiente onde não há incredulidade. E aí essas pessoas saem, Jesus simplesmente dá uma ordem, aquela menina levanta. Shifter, ele pulou os obstáculos e mudou a realidade. Aquela casa que vivia a morte passou a viver vida. Sabe o que eu acho incrível? Jesus não desistiu diante dos obstáculos. Jesus poderia ter falado: ó, me desculpe, mas o caminho foi longo até aqui, eu acho que não tem mais jeito para tua filha. Ó, foi muito difícil, é muito obstáculo, esquece. Esquece. Imagina se Jesus tivesse se precipitado e falado: ah, ela morreu, desculpa, foi mal. Imagina se Jesus tivesse parado. Aquela casa nunca viveria uma mudança de realidade. Mas Jesus não parou. José foi jogado na prisão, mas ele não parou, ele mudou a realidade daquela nação que ele estava inserido. Daniel, junto com seus amigos, passou pelas maiores adversidades e foi jogado na fornalha e na cova dos leões. Seus amigos na fornalha e ele na cova dos leões. Mas sabe o que ele fez? Ele influenciou a Babilônia e mudou realidades. E no final da vida do rei Nabucodonosor, ele fala: eu reconheço que o Deus de Daniel é o único Deus, o Deus soberano. Uau! Moisés teve vários empecilhos para libertar o povo, mas ele não se conformou com os obstáculos, ele mudou realidades e tirou o povo do Egito. Paulo
enfrentou tantas lutas por onde passou, mas em todas elas ele manifestou o poder de Deus. Se você conhece um pouquinho mais da história dessa igreja, se você não conhece, você pode ler no livro do nosso pastor, Você é a Resposta. Em 2008, quando o nosso pastor Marcelo chegou aqui, talvez ele enfrentou um dos maiores obstáculos ministeriais da vida dele. Ele tinha tudo para simplesmente falar: me precipitei, estou indo embora, estou voltando para Campinas, aqui não é o meu lugar. Mas ele, tomado de ousadia, ele falou assim: algo precisa mudar. Eu não sou qualquer um que desiste no meio do caminho, eu sou um shifter. E hoje a nossa igreja é o que é, por conta de uma decisão de mudar realidades. Você não pode parar. Ainda não é o fim. Já orou, ore mais. Já tentou, tente mais. Já insistiu, insista mais. Mas você é um shifter, você é um modelador de ambiente. Você é um modelador de ambiente. Simplesmente esteja sensível às necessidades de cada ambiente que Deus te levar. João 6, versículo 1 a 15. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Então Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. E eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Uau. Jesus, ele está andando, e Jesus, ele se depara com um povo que estava vivendo um período de escassez. Deus quer te levar em alguns ambientes onde você vai ser sensível para perceber qual é a necessidade daquele ambiente. A necessidade daquele ambiente era entender uma mentalidade de prosperidade. Fala comigo, prosperidade. Não só aquelas pessoas, mas os discípulos. Porque quando Jesus chega e vê aquelas pessoas passando necessidade, quando Jesus chega naquele ambiente de escassez, ele percebe que os próprios discípulos dele têm a mente de escassez. Ele fala assim: precisamos alimentar. Sejam sensíveis, esse ambiente precisa de alimento. Um dos seus discípulos fala: Jesus, nem se a gente trabalhasse 1 ano a gente conseguiria dinheiro para fazer isso. Aí chega o outro mais cabeçudo ainda e fala: ó, tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas isso não é suficiente. O ambiente todo estava tomado por uma mentalidade de escassez, tanto naqueles que passavam fome, quanto naqueles que estavam com Jesus. Jesus vira assim e fala assim: ei, hoje eu preciso ensinar um negócio para vocês. Isso não está na Bíblia, mas eu imagino que é como se Jesus, em todas as suas atitudes, virasse para eles e falasse assim: gente, vocês estão andando comigo faz um tempão, e a mesma mente de escassez que esse ambiente tem, vocês têm. E um menino que eu nem conheço, pequenininho, ele tem a mente mais próspera que qualquer um aqui,
e a atitude dele vai mudar esse ambiente. Aquele menino foi um shifter daquela geração. Aquele menino não tinha muita coisa aos olhos humanos para oferecer, mas ele tinha uma mentalidade próspera. Ele falou assim: ei, 5 pães, 2 peixes, pode ser pouco para os outros, para mim não, eu sei quem eu sirvo, eu sei que Ele pode transformar esse ambiente. Tó, é seu, faz acontecer. Porque o que Jesus precisa para levantar um shifter nessa geração não é de muita coisa, é só de um coração disposto a obedecer e estar sensível aos comandos de Deus. É só isso que Jesus precisa. É só isso. A sensibilidade de Jesus transformou um ambiente de fome e escassez em um ambiente de satisfação e abundância, porque não apenas deu para alimentar o pessoal, sobrou 12 cestos. Ezequiel capítulo 37 conta a história do vale de ossos secos. E quando Ezequiel chega naquele vale de ossos secos, Deus faz uma pergunta para ele: ei, esses ossos podem se levantar? Ezequiel entende que tudo que Deus precisa para mudar um ambiente é de um coração disposto. Ele fala: Senhor, só Tu sabes, e se o Senhor mandar eu profetizar, eu profetizo. Deus fala: então profetiza. E ele começa a falar: ei, ossos secos, se levantem e formem um grande exército. E aqueles ossos secos começam a se juntar, osso com osso, tendão com tendão, carne com carne. Um grande exército começa a se levantar, e a mudança do ambiente acontece. Sabe, o problema é que não conseguimos fazer parte dos 8% dos modeladores sociais, porque muitas vezes damos muita desculpa. Eu não tenho o dinheiro necessário, eu não tenho a atitude necessária, eu não tenho ninguém me apoiando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a gente esquece que tudo que Deus precisa, Deus não precisa de recursos, gente. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele só precisa de coração disposto. Ele só precisa de um coração apaixonado e de alguém sensível para levantar a mão e falar: eu sou esse shifter, eu vou mudar os ambientes onde eu estou inserido. Sabe, semana passada eu estava em uma conferência incrível. E quando eu pisei naquela conferência, eu senti como se Deus me levasse lá para sonhar o que Deus gostaria de fazer na nossa geração e na nossa juventude aqui em Araçatuba e nas nossas extensões. E eu estava conversando com a liderança do Confra Live essa semana, e eu trouxe uma palavra ao coração deles, e eu quero terminar com isso. Eu falei para eles assim: gente, eu cheguei lá, era tudo muito top, era tudo muito excelente, era tudo muito caro, mas eu só tinha 2 opções. Eu podia sair de lá reclamando e falar assim: Deus, é que a galera daqui tem dinheiro, lá em Araçatuba é interior, a gente não tem. Eu podia sair de lá falando assim: não, pô, bacana, mas não dá para fazer isso aqui lá não. Isso aqui é coisa para outra realidade. Mas faz 2 semanas que eu tenho entendido que para eu fazer parte desses 8%, que não vão ser massa de manobra, mas vão ditar o ritmo para o resto da sociedade, tem que abrir mão das minhas desculpas. E eu simplesmente tenho que obedecer aos comandos que Deus me dá e colocar meu coração naquilo. Se você colocar o teu coração na obra que Deus te pediu para você fazer, você será um shifter, um modelador de ambientes. Ed Catmull, o presidente das indústrias Pixar, aquele camarada que sonhou com Toy Story, que sonhou com Vida de Inseto, que sonhou com Os Incríveis. Conhece? Todo mundo conhece? Você foi assistir Toy Story 4 esse ano? Ele conta que lá em 95, quando ele foi junto com a sua equipe produzir o primeiro filme do Toy Story, que seria o primeiro filme de longa-metragem totalmente animado por computação gráfica.
Eles não tinham recursos, eles não tinham dinheiro, eles não tinham mão de obra necessária, mas eles colocaram a expectativa deles em uma base, e a base era, ele juntou a equipe dele e falou: ei, se nós fizermos um filme que nós vamos querer assistir e que o nosso coração esteja lá, todo mundo vai querer assistir, vai ser um sucesso. Talvez você não tenha todos os recursos que você gostaria de ter, talvez você não tenha toda a influência que você gostaria de ter, mas tudo que você precisa você tem, e se chama presença de Deus. Eu só quero te fazer um convite: faz o que tem que ser feito com o coração, faz o que tem que ser feito com toda a empolgação, faz o que tem que ser feito com tudo que há em você, e as pessoas vão querer fazer o mesmo. Deus está te chamando para ser um shifter. Deus está te chamando, vem para os 8%, porque eu consigo imaginar o coração do pai já cansado. Se 8% modela toda uma sociedade, por que esses 8% está na mão de gente que nem me conhece? Cadê os meus filhos para modelar essa sociedade? Cadê os meus filhos para serem os influentes dessa sociedade? Cadê os meus filhos para chegarem nos ambientes e mudarem? Eu estou aqui diante da geração que pode ser os modeladores sociais do nosso tempo. Eu quero te chamar a fazer parte disso.